Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer Liliana Borges, que é colunista que fala sobre Portugal. Ela se aposentou do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e foi morar em Portugal. Como todo cara rico, quando ele fica aqui, ele vai morar em Portugal. Ela vai nos contar como é a vida em Portugal. Liliana, é melhor morar em Portugal ou em Natal? Olha, amar o nosso Brasil, a gente nunca vai deixar de amar. Natal é uma cidade linda, mas não quer dizer que a gente não possa se apaixonar por outro país. E foi isso que aconteceu comigo. Na verdade, minha carreira profissional foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Sou contadora, passei muitos anos à frente da Secretaria de Finanças, de Orçamento e Finanças do Judiciário Estadual. E quando eu fui me aposentar, na verdade, eu queria criar uma empresa de consultoria para dar assessoria às prefeituras no interior do estado. E daí eu comecei a avaliar isso, que eu ia trocar 6 por meia dúzia, ia sair de um trabalho altamente estressante, que eu amava, mas é altamente estressante. Vai gostar de estresse assim no raio que o parta. Não é? É estressante e gostava, né? Era, mas eu gostava porque eu comecei a trabalhar no tribunal com 18 anos. Tem gente para tudo, né? Ela gostava de ser estressada, tudo bem. E daí na minha aposentadoria, em vez de ir para as prefeituras, trabalhar no interior, eu preferi me mudar para Portugal, assistindo um programa de televisão. Eu digo, vou levar minha filha para estudar na Europa e vou brincar de estudar história, que era o meu desejo no fundo do baú, que estava lá bem guardadinho. E é isso que eu digo, a mensagem que eu digo, que para a gente se aposentar, a gente tem que criar uma atividade que nos dê prazer. E nisso eu disse, eu vou conhecer a Europa e vou estudar história, como curiosa, cada lugar que eu ia faço uma pesquisa. Então, quando eu saí do Rio Grande do Norte, e meu irmão, que era colunista no portal, e Pinto Júnior, que é dono do portal, disse, Lili, por que você não vai escrever sobre Portugal, com seus olhos de imigrante brasileira, não é? Então, eu comecei a escrever semanalmente, é um artigo que sai aos sábados, daí eu alimentei meu canal no YouTube, que ainda é pequenino, com as imagens relativas a isso. Daí, é como se eu chegasse em Portugal pelas portas da frente. Daí eu fui convidada para ser professora na Universidade Sênior de Montijo, sou professora de turismo. Na verdade, a Universidade Sênior é um programa de governo de envelhecimento ativo. Todos os municípios possuem uma universidade dessa. Os professores são voluntários convidados ou da região. Então, eles me convidaram para ensinar turismo porque eu mostro com meus olhos como é que eu vejo Portugal. E daí eu me inseri na comunidade. Eu resido hoje em Montijo. Montijo faz parte da Grande Lisboa, é a 20 minutos de Lisboa. Você pode atravessar de barco, atravessar o Tejo, como a Ponte Vasco da Gama. Quando você passa, são 2 pontes ali de Lisboa no Tejo, que é a 25 de abril, e a Vasco da Gama, que foi construída na época da Expo, em 98. Então, quando a gente sai da ponte... É das maiores da Europa, né? Ela tem 12.300 alguma coisa quilômetros. Ela só perde para Rio, Niterói, por menos de 1 quilômetro. O outlet lá é bom? Você vai lá comprar as coisas? O outlet é muito tocha, interessante. Né? Em Alcochete. Alcochete. Exatamente. É o município vizinho, lá de casa é 5 a 7 minutos. Então você só vive lá. Como brasileira comprista, você tem uma cara de comprista enorme. Eu vivo em Portugal e a gente conta o dinheiro do mesmo jeito como classe média. Eu ganho em real para gastar em euro, então aí não é brinquedo, ruim, né? não é? Então, assim, eu ainda não tenho uma renda em euro, é o que eu pretendo, trabalhar no turismo. Então, para poder, as coisas, é difícil, não é fácil. Olha, você estava me contando que sua filha estudava numa escola particular em Natal, gastava uma fortuna. Agora, ela não dá nenhuma despesa que estuda numa escola pública que é de graça. Olha... É boa? Boa. Olha, as escolas, quando a gente chegar lá, a gente tem, assim... Não vai encontrar aqueles prédios lindos, maravilhosos, como as nossas escolas particulares. Mas de conteúdo e qualificação de educador dos professores é sensacional. Todos os anos eu recebo os livros da minha filha, recebo um voucher, e daí você vai na livraria trocar. Quando você sai da livraria, você já recebe pela internet, recebeu tal livro você está esperando. Então, de conteúdo, é muito bom. Inclusive, uma das secretárias de educação, que foi do governo de Rosalva Ciarline, ficou lá em casa e viu os livros da minha filha. Então, assim, de conteúdo, é sensacional. Além disso,
Ela ainda recebeu um notebook esse ano, até a internet, a bolsa do notebook, o notebook, a internet, o fone. Então, infelizmente, as nossas escolas, alguns estados já conseguem dar, se eu não me engano, aqui em Pernambuco já está entregando, mas na maior parte dos estados brasileiros é um acesso assim, é como se a gente vivesse num mundo surreal, completamente diferente. Minha filha tem que estudar numa escola próxima à nossa residência, porque quando você se inscreve, eles colocam naquela escola próxima à residência, pode ir a pé, ninguém vai importuná-la, ninguém vai agredi-la. Tanto faz chegar uma criança a pé, como chegar um pai, vai deixar lá numa Mercedes. E o sotaque dela, ela sofre bullying por isso? Não, não sofre bullying, não. Gostam de brasileiro? Gostam muito de brasileiro. Inclusive os blogs, né, a internet, essas crianças vivem nesse mundo e é completamente diferente. Inclusive, muitos portugueses estão falando como eles chamam português do Brasil, português brasileiro, por causa da nossa influência. E agora mesmo, antigamente, Portugal passava as principais novelas brasileiras. E ainda passa. Passa, né? E ainda passa. Inclusive tem um canal lá que passa as novelas mais antigas e assim eu comecei a assistir, que eu curtia, era a Indomada. Lembra da Indomada, que era uma juíza? Lembro não, faz muito tempo. Pois era muito antiga. Era uma história, era Bete Carvalho, que ela era uma juíza da cidade e aquela eterna briga do executivo com o judiciário. E eu me lembro, meu pai, quando era vivo, assistindo essa novela, morria de rir, que ele era magistrado, e morria de rir. E, quer dizer, ainda está atual, porque ainda existem essas pendengas, né? Infelizmente. Liliana, e qual é a comida que você gosta de Portugal? Portugal tem uma culinária, uma gastronomia maravilhosa. E frutos do mar, vocês sabem que isso lá, você chega no supermercado, os olhos da gente, assim, crescem, sabe? Eu digo que é igual os olhos de tio Patinhas, que a gente fica doido, não sabe o que comprar. E o bacalhau é um sucesso, né? Isso aí é um sucesso, mas é um dos itens. Então, essa minha brincadeira, esse meu prazer de escrever, eu não deixo de conhecer os restaurantes, porque os restaurantes não precisa ser afamado, ter estrela Michelin. Os restaurantes mais simples, às vezes, têm uma culinária de grande gabarito. E hoje, como eu fiz amizade com os portugueses através da universidade, eu viajo com eles, eles vão comigo naquele restaurante que gosta de o português ir lá e frequentar. Então, assim, é sensacional. A culinária é sensacional. Além do bacalhau, o que é que o brasileiro gosta em Portugal? Olha, o brasileiro gosta muito do peixe normal. Por exemplo, em Alcochete tem um restaurante que eu gosto muito, e lá é vizinho ao meu município, e tem uma salina, que essa salina não é uma salina com equipamentos industrializados, tudo. Inclusive, o recurso dessa salina é revertido para a manutenção, a natureza ali da preservação e tudo. Então, eles fazem um peixe com a crosta de sal, que é das salinas. Lá eles tiram esse sal, depois tira o couro do peixe, tira o filé do peixe, tira as espinhas e serve. Então, assim, são maravilhosos. Qual é o peixe que o português mais gosta? Olha, são tantos. Esse peixe aí que eu gosto é um dourado. É um dourado. Então, assim, é uma variedade imensa. Imensa de frutos do mar. Eles comem, engraçado, tem uma iguaria que eles adoram, caracóis. A gente tem uma restrição, né? Eles adoram Além isso. dos caracóis no seu cabelo de Caetano Veloso, né? Os caracóis do seu cabelo, né? Então lá eles gostam de comer o caracol. De comer, exatamente. Eles preparam. Eu fui tem fazer. Tem um tal de enguia, né? Tem também. É caríssimo. Caríssimo, exatamente. Engraçado que eu fui visitar uma estufa, porque lá em Montijo eles produzem gérberas. Lá eles chamam gerberas, a gente diz gérberas, aquela flor bem colorida, a grande assim, parece uma margarida maior. Então eles são maiores produtores da Península Ibérica. E fui fazer um artigo sobre isso. E meus alunos da Universidade de Centro tinham os caracóis presos assim como se diz, na proteção. Eles colheram e botaram dentro do saco para cozinhar e comer em casa. Eu digo, eu não acredito não. Mas é iguaria para eles, não é? Então, lá também as amêijoas são muito gostosas. Agora, muito fraco em Portugal são os doces, né? É cada doce horroroso. Mas sabe o que você quiser fazer regime, não vá para Portugal, nem passe perto. Olha, os doces de Portugal são a base de ovos, né? Por causa dos conventos, os doces conventuais. Os nossos doces são a base de leite moça, então é mais doce, não é? E a gente gosta disso aí. Mas para mim o doce especial, realmente para mim, que é o melhor,
é o pastel de nata ou pastel de Belém, porque pastel de Belém é na região de Belém, né? O pastel de nata é na região de Portugal. Para mim, esse não tem igual. Mas cada região tem um doce específico. O travesseiro de Sintra, ovos moles, de Aveiro. Então, cada um tem a sua característica, mas todos à base de ovos. E cada um melhor do que o outro, né? Tem Exatamente. pão de ló lá? Demais, pão de ló, demais. Inclusive o nosso bolo de rolo, né? A origem é de um pão de ló, de um doce de amêndoas. E quando... Eu não sei o que da noiva, travesseiro da noiva, o tem um colchão da nomezinho noiva. que eu me esqueci exatamente, mas era um pão de ló com doce de amêndoas. Quando os portugueses chegaram aqui, que não ia ter amêndoas, tinha goiaba, então já mudou para o doce de goiaba. E aí foi ficando essa maravilha desse bolo de rolo que não tem igual. Que lá, inclusive, quando eu tenho muita saudade, eu tenho uma amiga que mora aqui, que era de Pernambuco, e ela faz bolo de rolo, né? Então, sempre tem um pedacinho do nosso Brasil, sempre tem um pedacinho do nosso Brasil. Quer dizer, lá na região que você mora, tem locais que vendem produtos brasileiros? Tem locais que vendem produtos brasileiros. Sempre tem lojas de produtos brasileiros, como nos supermercados. Hoje você já encontra a farinha de mandioca, você encontra a massa de tapioca, não é? Tudo isso você tem. Agora, lógico que é um valor muito mais caro do que aqui. Uma lata que a gente chama até hoje, a lata de doce de goiaba, que não é lata, né? É um potinho de plástico. Digamos que a gente vai comprar lá de 5 a 7 euros, que você transformando isso vai dar 5 vezes 5 já vai dar 25, né? R$25, que é mais um pouquinho de 5. Então, uma lata de doce de goiaba a gente não compra, porque é importado, né? Lá é pingo doce, né? Tem pingo doce, tem um continente. Inclusive, eles têm um sistema muito interessante, porque existe o cartão do supermercado, não é um cartão de crédito, é um cartão do supermercado, que você, quando faz uma feira, você alimenta. Digamos que sua feira seja 100 euros, 10% vai para aquele cartão, em dinheiro, não é? Então, na próxima feira, eu já tenho 10 euros para gastar no supermercado. Então, isso é muito interessante. Agora, né? você passou essa temporada agora em Natal, o supermercado de Portugal é muito mais caro do que o supermercado de Natal? Não. Não? Não. Olha, o problema nosso lá é os arrendamentos, que são os aluguéis, que realmente são mais caros. Os serviços são mais caros. Mas em termos de alimentação, ou é tal e qual ou é mais barato. É impressionante. Lógico, se eu vou comprar uma lata de doce de goiaba, que eles não produzem, ela vai ser mais cara. Você deve gostar muito de doce de goiaba. Já Porque falou 5 vezes aqui de doce de mora goiaba, fora, né? a gente dá muito valor às nossas coisas que a gente não tem. Então, Não, a tem gente o dá muito doce de valor. goiaba pernambucano, o tambaú, que é bom você provar para elogiar. Você é fã do doce de goiaba. Olha, eu não tenho, para mim, sobremesa melhor do que um doce de goiaba com queijo de manteiga, Romeu e Julieta. Não é? Então, isso a gente não vai ter Nem lá. um pastel de nata. Aí o pastel de nata a gente não vai ter aqui tão maravilhoso como lá. Não, Pode tem, até ter. já tem gente fazendo pastel de nata aqui bom. Tem, mas Tem. eu acredito que o de lá, não, olha, são os valores de cada um, não é? O que você sabe fazer de melhor. Não é? Na verdade, é isso. Então, eu não vou querer comer pastel de nata aqui, bacalhau, que também é bom, e tem muitos restaurantes disso, mas eu prefiro estar lá. Aqui eu quero comer carne de sol, feijão verde. Lá o feijão verde é vagem, é diferente. Então, para mim não tem mais nada gostoso do que a nossa culinária, mas a de lá é maravilhosa. Não é isso? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Liliana Borges, que escreve sobre Portugal para os brasileiros. Liliana Borges, e com relação aos brasileiros, os portugueses lá da sua cidade, recebem bem os brasileiros? Recebem. O que acontece é a nossa diferença cultural. É como eu digo, a gente não pode levar os nossos costumes para Portugal, nem vice-versa. É como se chegasse aqui muitos portugueses e querer impor a sua forma. Por exemplo, para a gente, quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, você vai dizer olá. Já quando fosse bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, não é? Quando eu cheguei lá, quando eu dizia olá, aí o português fazia bom dia, como se eu fosse mal educada. Depois eu entendi, porque primeiro eles têm que dizer bom dia, com licença, desculpe senhor, peço desculpa se eu vou pedir alguma informação, é como se eu estivesse atrapalhando aquele cidadão, então peço desculpa, bom dia senhor, pronto, não tem problema. Então às vezes a gente tem que entender isso, essas diferenças.
Tem uma história interessante que eu conto que eu acho engraçado. Lá no Divide, no cartão de crédito. E uma amiga chegou, foi Ó, já tem uma diferença pior Portugal do que o Brasil. Lá não divide não, né? Cartão de crédito. Negócio de 10 vezes não tem isso lá não. Então ela chegou para a pessoa lá na loja e disse, o senhor divide? Ele olhou assim, divido. Aí ela disse, pode ser em duas? Pode. Então ele passou, digamos que a compra foi 100 euros, ele passou 50 e 50. Né? Então, assim, eles são literais. Você está gozando com os portugueses. Não estou, não. Mas é porque a interpretação deles é completamente diferente. Então, a gente tem que entender isso. Se não acontece, vamos lá, um problema de troco. Eles não têm problema de troco. Eles têm moeda e a moeda vale. Então, a gente chega lá, digamos que a compra, eu tenho 20 euros na mão e a compra é 10,50. Aí eu quero dar os 50 cêntimos, né, centavos, né, que eles chamam cêntimos. Para facilitar, eles não quer. Porque nem eles têm problema de troco e nem o cidadão acha ruim receber a moeda, porque a moeda é valiosa. E lá o transporte público é bom? Excelente. Tem bonde, muito bonde lá. Olha, você anda de metrô, de bonde, de ônibus, que eles chamam autocarro, elétrico, tudo, barco. Uber, tudo. Digamos. E tem uns carrinhos aqui, que é uma moto na frente e ele vai atrás. Tem o tuk-tuk. Tuk-tuk. Você tem uma cara que gosta muito de tuk-tuk. Eu adoro tuk-tuk, né? Eu conheci Lisboa diferentemente com o tuk-tuk. Inclusive, essa pessoa é um português e ele conhece história. O que a gente tem mais dificuldade no centro histórico de Lisboa é subir e descer ladeira. Eu mesmo não aguento. Então, de tuk-tuk é um carrinho elétrico com uma potência. Então, ele vai em cada lugar, cada ruazinha estreita e contando sobre aquilo ali. Então, ele me contou coisas interessantes que às vezes você não vê nos livros. Por exemplo, o sinal de trânsito mais antigo do mundo está lá em Lisboa. O que é que aconteceu? Naquela época, as precedências, não era? A nobreza, cada um tinha um título. Então, vinham duas carruagens, uma de frente para a outra. O cidadão que estava em outra tinha o mesmo título. Ninguém queria dar marcha atrás, como eles chamam, da ré, porque é como se a minha precedência fosse menor do que a sua. Precisou o rei ir lá para dizer quem é que ia voltar, como ia voltar, todos voltar na mesma rua. Então, ele afixou uma placa, que na época era uma placa, não era uma pedra, dizendo qual era a regra, quem viesse em tal rua, onde deveria voltar e tal. E a penalidade, sabe o que era? Ser deportado para o Rio de Janeiro. Imagina. Imagina naquela época, né? Então, tem coisas e fatos interessantíssimos. Eu vou dizer que eu comecei a conhecer Lisboa agora, depois que eu estou lá. Ainda tenho muito o que conhecer, porque é uma riqueza de história. E aquele mercado do Cais do Sodré? Meu Deus, aquele mercado é um espetáculo. Eu acho que o pior choque foi na época da pandemia, que fechou tudo, né? E aquele mercado fechar na época da pandemia. Então, isso foi um choque, que a gente não imagina, porque a quantidade de turistas. E cidadãos mesmo, né, portugueses, estão lá fazendo happy hour. Você chega ali, você tem a oportunidade de experimentar uma gastronomia, uma culinária de chefes famosos. Inclusive, e baratinho. E com preços acessíveis. Preços acessíveis, né? Então, pronto. Henrique Sá Pessoa, que está lá, o lugar dele, foi o melhor chefe de Portugal agora. Então, tá lá. Então, você pode ir lá e experimentar. Rui Paula, que chegou a ter um restaurante aqui. Exatamente. Tá lá. Então, você tem acesso. Diferente de você ir para o restaurante deles, né? Que tem que ter um pouco mais caro, enfim. Eu ouvi dizer que a sua loja preferida é o Corte Inglês, que as coisas lá tudo barato, vive em liquidação. Você só vive no Corte Inglês, né? Olha, o brasileiro é doido pelo Corte Inglês. Todo brasileiro é doido pelo Corte Inglês. Mas eu confesso que depois que eu estou lá, eu vou muito ao outlet, né? Mas o Corte Inglês é como cresce os nossos olhos, né? Da variedade, né? Você tem estacionamento, tudo isso, né? Agora, tem as promoções, porque todo ano tem promoções e de verdade, quando muda cada estação, tem promoção, né? É como aqui tem promoções, mas lá é de verdade. E um detalhe que eu acho interessante, nos outlets, as lojas de tênis, na época de promoções, são filas imensas, porque é o que eles usam, é tênis e bota, né? Faz 3 anos e meio que eu não usava um sapato alto. Eu cheguei aqui, fui comprar um sapato alto, mais altinho um pouquinho, porque eu não ia ficar tão diferente. Mas a gente se acostuma com isso. Então, em Portugal não pode usar salto alto, não é? Não é que não
posso usar sapato alto, mas é porque você anda em transporte público, você vai estacionar, você não estaciona na porta. Você não vive andando de carro como aqui. Não tem necessidade de você só se deslocar de carro. Você se desloca de carro se você quiser, mas senão você vai deslocar de transporte público. Tanto faz estar um trabalhador braçal como um executivo dentro de um ônibus, dentro de um metrô, e é para todos. Todos têm o mesmo direito, todos têm o mesmo acesso. Agora, você escreve só sobre Lisboa ou outras cidades de Portugal? É o seguinte, na verdade, minha coluna ficou Liliana Borges em Portugal. Por quê? Porque Liliana Borges é como eu sou conhecida no Rio Grande do Norte. E em Portugal, porque eu estou em Portugal. Mas não quer dizer que eu não vá escrever, porque se eu for escrever sobre a Espanha, eu vou escrever, mas porque eu estou em Portugal. Se eu for escrever sobre a Inglaterra, eu vou escrever porque eu estou lá. Então, ficou este nome. Mas teve a pandemia, não é? A gente chegou, então, tudo isso foi muito limitado e eu fiquei em volta. As pessoas dizem, Liliana, você não para, você viaja muito. Eu disse, não, só em volta de onde eu moro eu vou resolvendo. Então, o que é que acontece? O norte de Portugal eu escrevi pouco ainda, porque quando eu conheci, conheço e já fui, mas eu não escrevia. O pessoal de Lisboa fica arretado, mas o norte é mais bonito. A cidade do Porto é mais bonito que Lisboa. O pessoal de Lisboa fica danado, mas eu já estive nas duas regiões várias vezes e o norte é mais bonito. Olhe, cada um com seu gosto. Não é que eu diga que um é mais bonito do que o outro, é porque, assim, realmente eu sou deslumbrada, na verdade. Você é deslumbrada? Sou deslumbrada. Então, tudo que eu vou conhecer e vai me encantando. O sul de Portugal, quase a gente não conhece aqui. Quando a gente fala em Portugal, a gente vai lembrar do Porto, de Lisboa, de Cascais, de Coimbra. E o sul é belíssimo. O Alentejo, eu me surpreendi. O Alentejo, ali, olha, Palmela, há pouco tempo os incêndios, teve um incêndio em Palmela, em volta do castelo. O castelo de Palmela tem uma visibilidade linda, porque todo castelo tem, né? Porque é no alto. E lá tem um restaurante que eu amo, que é o Bobo da Corte. É como uma taverna, uma réplica de uma taverna medieval. Para o senhor ter ideia, até os copos são de cerâmica. Então, assim, Portugal é como se a gente entrasse a todo tempo, passeasse dentro de um livro de história ao vivo e a cores. Você é agarrada com Nossa Senhora de Fátima? Como é que a gente não pode amar Nossa Senhora de Fátima, né? Portugal, todo mundo é voltado a Nossa Senhora de Fátima, né? E você vai... Já escreveu sobre Fátima? Não, ainda não escrevi sobre Fátima. É uma vergonha. Aqui para nós. Então Nossa Senhora vai ficar danada com você. Você vem defendendo Nossa Senhora e não vai ver, ela tão pertinho. Vai. Como é um assunto religioso, aí às vezes eu evito ainda de escrever, porque tem gente que não segue, não gosta, então, mas eu não vou deixar de escrever, porque além de ser um ponto turístico, tem a história, né? Tem a história daquilo ali. E eu vou escrever. Está lá guardadinha, eu vou escrever. Não bota, porque realmente foi uma coisa muito ruim você estar brasileiro em Portugal e não ter ido ainda a Fátima. Porque Fátima fui a Fátima já várias vezes. Não escreveu? Não escrevi, mas pediu umas coisinhas santa? Claro, né? A gente pede, né? Pediu e ela atendeu. E ela está cumprindo. Portugal está com um problema danado no aeroporto, né? Você está sabendo, né? Está uma confusão, mala desaparecendo, as pessoas às vezes são obrigadas a ficar. Teve um cara que outro dia deu uma entrevista que disse que já estava 5 dias sem trocar de cueca, devia estar fedendo, que era uma coisa horrorosa. O cara dá uma entrevista que passou 5 dias sem trocar de cueca, porque não tinha voo para voltar. Né? O que é que aconteceu? Lá tem, o CEF, é o Serviços de Fronteiras, e esse órgão foi extinto. Só que ainda está naquele processo de modificação. Inclusive os servidores, né, os funcionários, é como se eles estivessem assim meio no limbo, porque ainda não é uma coisa nem outra. Então, estão insatisfeitos. Né? Como aqui tem problemas, lá também. E o que é que acontece? Teve um dia que as pessoas esperaram mais de 7 horas, que teve uma reunião do CEF, então isso teve um problema grande. Inclusive... É como se tivesse, eu não posso dizer isso, mas assim, como se tivesse uma greve branca, que a gente chama aqui. Os funcionários estão insatisfeitos, estão trabalhando mais lento, não é? Quando tem um percentual de insatisfação, lógico que vai ser diferente, não é? Então, isso está se organizando. Inclusive, o aeroporto de Lisboa está
provavelmente vai construir uma parte lá em Montijo ou em Alcochete. Vai ficar mais perto da sua casa, né? Ainda vai ficar mais perto, porque é 20 minutos da minha casa para o aeroporto, atravesso a ponte Vasco da Gama, digamos, deve 25 ou 30, porque eu atravesso a ponte Vasco da Gama e logo estou no aeroporto. Então, eles estão resolvendo isso aí. Quando teve a pandemia, que parou tudo, não é? Então, deu ficou isso mais devagar e agora eu acredito que nesses dias aí vão decidir onde vai ser esse outro aeroporto, que precisa realmente. Você vai muito a Lisboa? Demais, demais. Eu adoro ir a Lisboa. Eu moro numa cidade que, como eu digo, é dentro da Grande Lisboa, mas eu digo que é um grande condomínio. Os prédios só são até 4 andares, com pistas organizadíssimas, ciclovias, rotundas, que é rotatória, que a gente chama, quase o Todos sinal... os serviços, né? Todos os serviços. Como eu falei, tem 6 redes de supermercados dentro de um município de 55 mil habitantes. Não são 5 prédios, são 6 redes, são 12, né? E ainda mais um shopping com todas as lojas de departamentos, inclusive tem até FENAC no shopping de lá. Então, assim, é uma cidade, a economia mais igualitária. E né? a rede de saúde é boa? A rede de saúde tem seus problemas, mas, de qualquer forma, comparando com a rede pública daqui, ainda é muito boa. Ninguém vai ter uma lotação no hospital de estar no meio dos corredores. Isso não existe. Você vai para um posto médico, vai tirar uma ficha do mesmo jeito, você vai marcar sua consulta. Quando eu cheguei, eu marcava na mesma semana. Agora, depois da pandemia, com muitos problemas, eu marco com 1 mês, 2 meses. Então, precisa de alguns ajustes. Mas tem do mesmo jeito, tem plano de saúde, aqui como lá. E você está feliz em Portugal e sua filha também? Demais, demais. A qualidade de vida, o IV, de ter O segurança. quê? IV com segurança. Ah, o IV, pensei que era algum imposto. IV. Não. E tive, né? Desculpe. Você caminhar com segurança. Os eventos que voltaram agora, depois da pandemia, você ir para uma festa, tá lá uma criança ou idoso dançando no mesmo espaço, ninguém vai ser importunado. Isso não tem preço, não tem preço. Nós queremos agradecer a Liliana Borges e dar os parabéns realmente por esse trabalho que ela tem feito, que é o maior sucesso lá no Potiguar, né? O nome? Potiguar no Potiguar, Notícias. falando de como é a vida dos brasileiros em Portugal. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.